o Senhor vai lhe revelar. Ele não só se revela por meio da palavra, a pessoa de Jesus Cristo, mas ele também revela quem nós somos. E uma coisa muito interessante que acontece nesse processo é a questão do contraste. Você vai, quanto mais ler a palavra, você vai entender o quanto o Senhor é santo. É santo, santo e santo. E nele reside toda a santidade. Mas vai perceber também o quanto você é pecador. E aí vem esse contraste. E você vai se deparar e vai entender que nem sequer nós somos dignos de tamanha salvação que é prometida da parte do Senhor para as nossas vidas. É aí onde você vai perceber o quão você é pecador e o quão você realmente, se não fosse a obra vicária de Cristo na cruz do Calvário, que por meio do sangue aspergido na cruz do Calvário, o sacrifício próprio, onde Ele mesmo se tornou sacrifício por nós, reunindo nele todos os nossos pecados e a possibilidade agora dele perdoar os nossos pecados, porque o sangue dele tem poder para purificar pecados. E a partir daí você ter os seus pecados remidos e novamente estar diante do Senhor, na presença dele, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro, e assim poder estar na sua presença, tendo vida e vida em abundância. Então, irmãos, a primeira contemplação que ele coloca aqui no texto é sobre essa contemplação no espelho. Nós temos uma prática, e é comum a todos nós, de nos olharmos, nos contemplarmos no espelho, porque é lá no espelho que você vai se enxergar, é lá no espelho que você vai perceber algumas coisas em você mesmo. Você vai no espelho natural, no espelho que nós tanto usamos, você vai até o campo da fisionomia exterior. É você e você. E se você olhar no espelho, ainda tem gente que às vezes fala no espelho. Tem ou não tem? Eu não falo não, mas eu já vi gente falando consigo mesmo pelo espelho. Não olhando no espelho, você vai perceber através de cicatrizes, você vai perceber fatos, você vai trazer à memória fatos, acontecimentos, coisas que aconteceram e que ficaram marcadas na sua vida, que às vezes passam até despercebidas com um certo tempo, mas as cicatrizes fazem lembrar. É olhando pelo espelho que você vai perceber os cabelos que vão ficando brancos, né? Quando às vezes não cai, mas você vai percebendo essa mudança e essa transformação. E é olhando pelos seus cabelos brancos que você vai entender, ou mesmo caídos, a caminhada da vida que você já perseguiu aí, já caminhou, trilhou, e as muitas preocupações da vida pela qual você já passou. Cada casal que está aqui, principalmente as pessoas com mais anos de vida, sabem a quantidade de situações em que você até noites de sono perdeu. Até mesmo que o seu corpo físico padeceu por conta de tamanhas situações, adversidades, preocupações que se levantaram ao longo dos anos. Mas é nos cabelos brancos, nos cabelos caídos, que você vai perceber quando você se contempla no espelho. É quando você vai olhar para o hoje, mas você não vai ver só o hoje, só o aqui, só o agora. Porque tudo que você vai ver vai refletir para
olhando para as rugas, que você vai perceber que o tempo passou. Você vai perceber, ao se contemplar no espelho, também o quanto tempo já passou, e na sua vida, talvez você já tenha vivido mais da metade do tempo da sua vida. Uma vez, tem uma frase que a pessoa disse, que quando a pessoa vive, vamos supor, estimativa de vida de 90 anos, então, até os 45 anos, as pessoas, quando chega o seu aniversário, chegam e dizem parabéns por mais um ano de vida. Mas quando passa dos 45 anos, para quem tem estimativa de vida de 90, que é muito otimismo nos dias de hoje, aí as pessoas já chegam para você e dizem parabéns por menos um ano de vida, porque agora a contagem é regressiva. Que esse tempo, essa noção do tempo, é quando você se contempla no espelho que você vai perceber. Lá no espelho você vai perceber o seu olhar, e você vai poder perceber o quanto às vezes o seu olhar já não é mais aquele olhar tão firme, já não é aquele olhar que antes, na sua juventude, ele era um olhar assim tão intenso, mas que às vezes esse olhar já vai ficando cansado. Ou seja, é olhando no espelho que você vai se ver, não só tão aparente ali, mas você começa a ver muitas coisas que passou na sua vida. Existe uma técnica aí, e algumas pessoas têm preocupação, acham que é coisa mística, mas não é. Até porque eu já peguei até um livro sobre isso, estudei, eu fiz até umas experiências depois para ver. É a questão de estudar o corpo humano, a saúde física, a saúde humana, com base na íris do olho. Eu conheço uma senhora, senão ela sempre tem contato comigo, porque ela faz esse tipo de consulta pela íris do olho. Parece ser coisa mística, não é, irmão. Existe toda uma técnica, método científico nisso. O livro sobre, que as pessoas que estudam sobre isso, eu pesquisei, vi, ele vai explicar cada tipo, porque na íris do olho, quando você volta lá para ver uma ampliação, né? uma lente que possa, com grau, que possa ampliar e você ver melhor a íris do olho, você vai ver muitos traços de diferentes formas que estão em torno da íris do olho, que cada traço daquele revela como está o seu coração, o seu fígado, o seu estômago, vai revelar questão do intestino, vai revelar problemas de pulmão ou não, se está bem, se não está. Então, com base nisso, existe lá para cada situação, como você vê que existe, está na íris do olho da pessoa. Quando você olha lá, você vê aquilo ali. Eu, particularmente, eles tratam só de produtos naturais, prescrevem só produtos naturais. Diante da consulta que faz, é diferente quando você vai para um especialista, para outro, eles fazem um estudo geral, já prescreve medicação para muitas coisas, porque e vai em cima daquilo que nós temos problemas. Então, irmãos, é o olho revelando aí como está o seu organismo por dentro. Ele revela. Se você tiver como ampliar e no espelho olhar a íris do seu olho, você pegar aqui um manual daquele e começar a ver, você vai identificar a sua real situação no seu interior pela íris do seu olho. Então, no espelho, nós passamos a perceber muitas coisas da nossa vida do passado, mas também do presente, do seu estado
no presente. Já a outra forma de contemplar-se é na palavra. Porque na palavra ela vai refletir o ser. Enquanto no espelho você vai ver sua parte de fisionomia exterior e com isso ainda ver algumas coisas da sua vida que você vai identificar do que passou, na palavra ela vai tratar do seu ser, da sua pessoa, do seu caráter, da sua personalidade, do seu caráter. Vai tratar sobre a sua pessoa nos mais diversos sentidos da vida. Tem pessoas que até leem, mas não dão importância à riqueza que há na palavra do Senhor para as suas próprias vidas. Estão com um tesouro na mão sem saber que isso tem valor. Quantas pessoas deixam de colocar em prática a palavra do Senhor e vivem mal, irmãos, e padecem? Nos gabinetes pastorais, eu posso afirmar para vocês, as pessoas que mais necessitam são muitas vezes as que mais faltam doutrina, por exemplo, ou que não lê nem a palavra. Congrega, muitas vezes, não quer dizer que todo mundo que vai ao gabinete pastoral, também existem muitas exceções aí nesse caso, mas muita gente tem gente que só vive atrás do gabinete pastoral é porque muitas vezes não está lendo, ou se lê, não coloca em prática a palavra do Senhor na sua vida. Portanto, ela reflete o ser e ela vai ultrapassar essa aparência externa. Ela vai no nosso interior. Esse olhar para a palavra, assim como se olha para um espelho, buscando ver algo, compreender algo, vai penetrar na alma, vai mostrar aquilo que está realmente nos seus sentimentos. Até os traumas, os grandes problemas que você já enfrentou na vida, eles vão ser também abordados, confrontados pela palavra do Senhor. Nós temos, irmãos, o que há de mais precioso. Hoje, muita gente vive aí só correndo. Eu conheço pessoas que vivem uma vida toda de correria pelos consultórios, se consultando, e é problema do momento, da nossa geração. Os tempos que nós estamos vivendo são tempos que a mente humana não está acompanhando a evolução da ciência e da tecnologia. Está querendo usufruir de tudo, mas ao mesmo tempo não consegue. E aí gera uma confusão na mente das pessoas. O mundo globalizado ele tem influenciado nisso também. As crianças, os adolescentes, os jovens, hoje, para chegar numa idade como ontem nós tivemos uma grande celebração de aniversário do Lucas, e chegar como o Lucas chega aos 15 anos, bem como ele chegou, meu irmão, é motivo de celebrar mesmo. Ontem eu estava aqui refletindo, eu tenho 55 anos, eu nunca tive um filho homem, ouvindo tudo aquilo que eu ouvi ontem, até deu vontade de adotar um filho, mas aí foi só vontade, porque eu já estou com 55 anos, é mais complicado isso. Se fosse mais novo, eu até faria isso. Mas eu estava ao mesmo tempo pensando, meu Deus, o que é ter que educar um filho nos dias de hoje? Porque eu já tive 2 filhas, tudo tem suas dificuldades, mas não era também tanto quanto nos dias de hoje. Educar um filho hoje é um grande desafio. Chegar, veio um filho completando 15 anos, e eu me preocupo. Ontem eu conversei muito com o Lucas, porque tudo bem, chegou muito bem até aqui, mas é hora de trabalhar muitas coisas na vida desses que estão chegando aí nos 15 anos, e que já vão estar com 18 e vão ingressar nas universidades, porque hoje nas escolas já são bombardeados com muitas teorias, e são teorias furadas, irmãos.
são teorias furadas, mas que elas persistem, são mentiras e enganos que, por muitos serem falados, são tidos por verdadeiros. E nesses ambientes tudo isso é tido por verdadeiro, e a verdade, que é absoluta, ela se torna relativizada. Mas é exatamente nessa fase também que tem que ter uma atenção antes que os filhos entrem e ingressem na universidade, que eles precisam chegar lá preparados para influenciar e não para serem influenciados por todo tipo de asneira, de teoria furada que tem por aí. Então, meus irmãos, quando a gente reflete na palavra do Senhor, ela vem sobre o nosso eu, ela confronta o nosso eu, ela fala a nossa alma. É você e Deus agora, não é mais só você e você, como estava no espelho, agora é você e Deus. Amém? Amém. Mostra o homem, que o homem é como sepulcro caiado, como copo que com o interior sujo e o exterior limpo. Se não for pela palavra, se não for por crer no Senhor, se não for por confiar e entregar a direção e o controle da sua vida ao Espírito Santo de Deus, acaba sendo tido como eram os fariseus, que Jesus refutou, que disse: vós sois como sepulcros caiados. O que quer dizer isso? Quando você passa no cemitério, tem, principalmente próximo dos dias de finados, está lá uma grande quantidade de túmulos bem pintados, todos caiados, limpos por fora, mas dentro só tem podridão. Por outro lado, de que adianta ter uma preocupação em limpar o exterior do copo, se o que você usa é o interior, e o interior você relaxa e deixa sujo? Pois quando você se coloca diante da palavra, ela vai revelar você a você mesmo, ela vai mostrar para você que tem coisas que às vezes pode até estar acontecendo da mesma forma como acontecia nos fariseus, e vai mostrar que precisa mudar, vai mostrar que precisa de transformação, vai mostrar que precisa de renúncia, vai mostrar que precisa de santificação, que é separação das coisas que desagradam a Deus, vai mostrar que precisa sim adorar e exaltar aquele que é o único, que é digno e santo o suficiente para que você o adore e exalte o seu nome. Às vezes nós adoramos e exaltamos muitas coisas desta vida e deixamos de adorar o único e verdadeiro Deus, que só a Ele devemos render culto de adoração. Amém. Glória a Deus. Mostra a alma, revelando primeiramente os erros cometidos por nós. Vai apresentar esses erros que nós muitas vezes cometemos e até nos acostumamos com eles. Eu falei um dia, na quinta-feira, falei aqui sobre a questão do nosso cérebro. Tem um hemisfério direito e esquerdo, e essa parte do hemisfério direito, uma das responsabilidades, uma das coisas que ele faz é em relação às suas atitudes, suas reações. Quando você faz algo e esse algo não é reprovado, ele vai assimilar como algo que é permitido, ou que é bom, ou que é digno de se fazer. Então, se você faz algo que é errado e não há uma correção, uma repreensão daquilo, a tendência que você vai ter é de assimilar aquilo como algo correto, e você vai continuar assimilando, e você vai continuar trazendo para a sua vida, e você vai continuar vivendo aquilo como se fosse uma coisa boa, porque ninguém reclamou, porque ninguém questionou. Então, no seu cérebro, aquilo fica assimilado como
como algo, digamos, na nossa linguagem, legal, algo que não vai ter problemas, que não tem represálias. É uma atitude, poderia até ter uma palavra mais apropriada, eu acredito, eu lembro que tem, mas eu não estou lembrando bem agora, mas é algo aprovado. E se é aprovado, porque ninguém me questionou, ninguém repreendeu, então eu posso fazer novamente. Eu lembro que eu citei um exemplo, eu vou fazer um gancho aqui, vou trazer esse exemplo hoje para vocês. É sobre Israel. O Senhor determinou que o povo de Israel era para produzir 6 anos, e no 7º ano era o ano do descanso da terra. O que aconteceu com Israel? Passaram 6 anos, chegou a um ano, e o Senhor sempre tinha provisão suficiente para eles, para que no 7º ano não lhes faltasse nada. Uma vez que confiassem no Senhor, certamente eles jamais padeceriam. E aí, irmãos, nesse caso, passados 6 anos, eles resolveram produzir, plantar e produzir através da terra. Ou seja, desobedeceram a ordenança do Senhor para as suas vidas. Mas a pergunta que eu faço é: então eles tiveram prejuízo e a colheita foi péssima e tiveram grande prejuízo? Não. O Senhor permitiu que eles tivessem uma grande colheita. Qual foi o pensamento que veio na mente deles? Ora, o Senhor abençoou. Irmãos, eu já ouvi cada testemunho esdrúxulo de gente dizendo que foi Deus que abençoou coisas absurdas e até ilícitas, e diz que foi Deus. O que eu já vi de testemunho de gente dizer que Deus me abençoou numa coisa que é maldição. Agora, Deus repreendeu de imediato? Não necessariamente. Deus repreende de imediato? Não necessariamente. Mas isso não quer dizer que ele não sabe e que não está registrado nos seus anais. Então, Israel fez o quê? Chegou ao 6º ano, produziu, colheita perfeita, entendimento. Deus está nos aprovando. Vamos. Passaram mais 6 anos, chegou o 7º ano, planta de novo, porque Deus abençoou. Se ele abençoou lá, ele vai abençoar aqui. E faz de conta que não existe uma ordenança de Deus sobre aquele assunto. Sabe da verdade, mas quer se iludir, quer se enganar. Sabe da verdade, mas quer fazer de conta que dá certo. É isso mesmo. Deus está na frente, que Deus está abençoando, e Deus aprovou. Ora, se no seu cérebro isso já acontece, você já é condicionado a isso. Imagina quando você repetidas vezes vai tendo essa experiência. Daí, meus irmãos, passaram mais 6 anos. Ora, se ele abençoou a primeira vez, abençoou a segunda, Deus está nesse negócio. Vamos fazer de novo. E desobedeceram a terceira vez e plantaram de novo. E assim sucessivamente. Sabe por quantos anos, irmãos? 490 anos. Durante 490 anos, a cada 7 anos, a terra precisava descansar e a terra não descansou. Em nenhum daqueles anos, a cada 6, no 7º ano, teria que descansar. E aí chegou a hora do Senhor prestar conta. Aí o Senhor levanta Nabucodonosor e ele vai sai da Babilônia, vai lá e saqueia tudo, destrói tudo que pertencia a eles e os leva cativos para a Babilônia. E na Babilônia eles ficam escravizados, trabalhando sem ter direito a nada. Quantos anos eles passaram na Babilônia?
Se você pegar 490 dividido por 7, 7 vezes 7, 49, 7 vezes 70, 490. Então, se você pega 490 dividido por 7, eles passaram exatamente 70 anos no cativeiro na Babilônia, porque foram exatamente 70 anos que eles desobedeceram ao Senhor e produziram quando a terra era para descansar. E a terra descansou 70 anos, enquanto eles eram escravos trabalhando de graça, sem ter direito a nada. Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Deus é Deus, Ele é onisciente, Ele sonda e te conhece, te esquadrinha, Ele sabe o teu interior, Ele sabe tudo que há na tua vida, até um fio de cabelo que cai, Ele sabe. Então não se iluda, não há tempo mais para fazermos de conta que somos evangélicos, filhos de Deus. Nós temos que ser, e nós temos que sermos praticantes da palavra, e temos que ser sal e luz para esse mundo que está em trevas, em podridão. É você que Deus quer usar para fazer a diferença neste mundo, onde muitos estão morrendo sem Cristo na vida. Glorifique a Deus, porque Ele te deu uma grande oportunidade, quando desvendou seus olhos, quando te buscou com seu Espírito Santo, porque foi Ele que te buscou primeiro, foi Ele que te amou primeiro. Ele tem tido o alvo de lhe amar e de lhe usar como um instrumento de valor em suas mãos, como um vaso de honra nas suas mãos, para que Ele venha derramar da unção do seu Espírito sobre a sua vida, e como vaso você seja cheio e transbordante do Espírito Santo do Senhor. Amém, aleluia. Não há mais tempo para fazer de conta que somos evangélicos, protestantes, enfim, o termo que possamos usar. Precisamos ser. Amém. Amém? Amém. A outra coisa é a debilidade. Quando você busca se olhar para o espelho, e isso vai refletir na sua alma, você vai perceber o quanto você é vulnerável. Sua vida pode estar mil maravilhas hoje, amanhã você não tem ideia do que ela possa ser. Quando nós falamos que, segundo a palavra, que a própria palavra nos orienta, ao dizermos assim, irei a tal lugar, amanhã irei a tal lugar, amanhã farei isso e desenvolverei aquilo, você precisa dizer, se Deus quiser. Em certa ocasião, um pastor veio até falar comigo, que ele veio dizer que não era o caso de ter que dizer se Deus quiser, porque já sabe que Deus quer. Não, não é por aí não. E quem diz isso é a palavra. Quando diz se Deus quiser, é porque se Deus não quiser, amanhã você não tem mais nem fôlego de vida. Nós não governamos as nossas vidas. Nós não temos condição de dizer, eu vou viver mais uma semana, quer Deus queira, quer não, eu vou viver mais uma semana. Nós não podemos jamais dizer isso, porque não nos cabe, não nos pertence, porque realmente o amanhã, literalmente, verdadeiramente, não nos pertence. Hoje você está aqui, hoje você está muito bem, hoje sua vida está mil maravilhas, amanhã um telefonema já pode mudar tudo, dependendo do fato que possa acontecer. Existem N formas de acontecerem fatos que possam fazer com que a sua vida mude totalmente. Pode ser para melhor, mas pode ser também para pior. Amém? Amém. Então, nunca pense de deixar de depender do Senhor e de dizer, se Deus quiser, porque amanhã, se Deus não quiser, nem aqui você está mais. Amém? E glória a Deus por isso. Se for para ir para a glória, se for para ficar, misericórdia, senão não vem logo, né? Mas se for para ir para a glória, amém. A outra coisa
nós vamos perceber quando olhamos para dentro da nossa alma através da palavra é a nossa incredulidade. Irmãos, crer no Senhor, confiar no Senhor, quando as coisas estão dando tudo certo, é muito fácil. Eu quero saber, é quando você clamar ao Senhor, suplicar, passar horas, dias, mais meses ou meses, e você está lá na peleja, querendo alcançar algo diante do Senhor que é tão necessário para a sua vida, e de repente a vontade do Senhor é outra, e Ele cumpre a vontade dele e não a sua. Aí nós vamos ver até que ponto realmente nessa hora você crê no Senhor. Por outro lado, é quando também chega um problema que, humanamente falando, na linguagem da medicina, não tem mais solução. Quantas vezes eu já contemplei o Senhor operar milagres e maravilhas? Quantas atitudes de fé eu já pude ver em pessoas que, pela fé delas, elas alcançaram até cura durante um estado terminal. Para Deus não há impossível. Ele criou todas as coisas, quanto mais transformá-las. Amém? Amém. E a última coisa que eu quero falar aqui sobre essa questão, quando você se olha olhando a própria alma, como está a sua alma, através da palavra, se contemplando na palavra, é a soberba. Cabe soberba para um ser humano cheio de debilidades, de vulnerabilidades, que não sabe nem se amanhã amanhece vivo. Cabe soberba. Existem pessoas que às vezes estão numa posição de poder agir com soberba. Tem aqueles que sabem usar da posição que tem, mas tem aqueles que não sabem. E às vezes a pessoa usa de muita soberba, e na sua soberba é como se ele fosse eterno. Eu ouvi uma frase, Hugo Machado de Brito, quem é advogado aqui sabe, né? Foi aqui da PGE, ele faleceu agora, e hoje eu li um texto do filho dele, que foi até meu professor, que é o Hugo Machado II. Ele é tributarista, e o filho dele colocou uma das frases que ele muito falava, lá no artigo que ele escreveu sobre o pai, e ele falava, dizia o seguinte: hoje, mais ou menos assim, sou uma autoridade, mas como autoridade, ele foi até desembargador aqui da Justiça Federal, no TRF5, que é em Recife, da regional, né? Ele disse, mas como autoridade, amanhã eu posso já não ser mais, eu não lembro tudo aqui que ele disse, mas como autoridade é temporal, e amanhã já poderei deixar de ser autoridade, mas hoje sou cidadão, e como cidadão eu vou ser sempre um cidadão, e amanhã não deixarei e permanecerei como um cidadão. E aí ele faz toda uma analogia e mostra uma importância da pessoa entender que é muito mais importante entender que é um cidadão, e que como cidadão, uma pessoa exemplar como cidadão, do que ser uma autoridade que hoje abusa do poder e que amanhã já não tem mais nada, não é mais nada, e vai até comprometer o seu lado de cidadão. Deixar de ter o melhor por conta de uma posição, de algo que você pode ter e pode usar de abuso ou não.
Às vezes é um patrão na empresa. Não necessariamente isso se trata na linha militar, isso se trata na linha do patrão e o funcionário. Às vezes é o pai de família com sua esposa e com seus filhos. Às vezes é até a mãe, né? Porque às vezes é a mãe que manda no próprio marido e nos filhos. E aí às vezes é ela que é dura e pesada com todos. Mas muito mais do que todas essas coisas, irmãos, cabe nós vermos como pessoas e como cristãos, como servos do Deus Altíssimo, carentes e necessitados da sua misericórdia todos os dias da nossa vida. Não cabe soberba, não cabe arrogância, não cabe altivez. Precisamos olharmos para dentro de nós, e quem vai mais nos mostrar é a palavra. Então, a primeira coisa que diz aqui, que o ouvinte, não praticante, ele assemelha-se ao homem que contempla-se no espelho. E aí nós trazemos essa analogia para também se contemplar na palavra. Segundo Timóteo 3,16, a palavra do Senhor vai dizer, em 17, vai dizer o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, e aqui em outras traduções é exortar, que é encorajar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem ou a mulher de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É a palavra, meu irmão, que vai nos formar. É a palavra que vai nos revelar quem nós somos e como nós estamos. Amém? Amém. Então, em segundo lugar, ele vai dizer que ao contemplar-se, se retira e logo se esquece. Aquela pessoa que vai lá no espelho e se contempla, olha para si mesmo no espelho, se vê tudo, vê as rugas, vê o cabelo branco, vê lá o olhar cansado, vê tudo aquilo que tem lá no seu semblante, e logo sai, chega lá na frente, se esquece do que viu. Então, aquele que lê a palavra, que ouve a palavra, que estuda a palavra, mas que não coloca em prática, é como essa pessoa que, ao se contemplar, e a palavra vai lhe mostrar e vai lhe revelar, mas que, se não colocar em prática de imediato, vai ser exatamente igual a esse homem que se olha no espelho e logo sai da frente do espelho, esquece de tudo que viu. Da aparência que viu no espelho, passam então outras imagens a ocupar a mente. Vocês lembram quando estudavam matemática, que o professor vai na lousa e ele resolve uma questão e você fica olhando e você entende tudo? Aí pensa, aprendi. Não vá exercitar não, para ver se na hora da prova vai enganchar. Se você não for exercitar, porque você pode enganchar no exercício, se enganchar, você resolve. Mas se você não for partir logo para o exercício, seja física, matemática, ciências exatas, se você não for logo para o exercício, na hora da prova, você diz, mas eu entendi tudo, eu vi o professor fazendo, eu aprendi tudo, eu entendi tudo, como é que agora eu não consigo sair do campo? Só exercício. Se você botar uma tabela de basquete ali, e você não tem prática com isso, você pegar uma bola de basquete, o primeiro arremesso talvez saia quase lá na parede, mas se você exercitar, o segundo já pode sair melhor, ao terceiro, quarto, quinto, cada vez você vai conseguir mais próximo. Vai chegar uma hora que você vai de longe colocar de primeira dentro da rede, da cesta.
é exercício, é prática. Tudo na vida vai depender de prática. Você pode estudar tudo e entender e compreender tudo, mas se não praticar, você vai esquecer. E quando mais precisar, você vai padecer. Não é diferente na nossa vida. É desse jeito que acontece em tudo, em todas as áreas. Da alma que contemplou na palavra, o cotidiano apaga o reflexo da palavra, porque você contemplou tudo aquilo que hoje está no seu ser, na sua alma, mas você não parte para colocar nada em prática. Você vai esquecer de tudo aquilo que a palavra lhe falou sobre você mesmo. Se você observar Lucas 8,18, a parábola do semeador, aquele que tem lá a semente, ele vai lá e pega aquela semente, diz na parábola que as aves do céu vêm, ele creu, ele se alegrou. O semeador saiu a semear, a sua semente vai ser comparado à pessoa que creu, que se alegrou, mas logo em seguida as aves do céu vêm e arrebatam e levam, e ali está revelando que a ação maligna sobre a mente dele vai tirar tudo aquilo de bom que foi semeado, e é imediato. Nós temos aí o exemplo de Pedro, Mateus 14, 29 a 31. Pedro caminhava sobre as águas. Olhe bem, foi até uma coisa, um tanto até dentro de uma realidade que aconteceu na vida de Pedro. Ele caminhou sobre as águas, ele experimentou o poder de Deus, experimentou o quanto Deus realmente, o Senhor Jesus pôde proporcionar a ele, e na fé dele, ele teve como caminhar sobre as águas. Porém, lá em Mateus 26, 34 e 35, Jesus vai anunciar para Pedro, porque quando ele vai dizer que vai voltar, vai ser morto e vai ser crucificado, eles vêm dizer que Pedro, eles vêm tratar ali agora como que Pedro vai olhar e vai dizer: não, eu não vou aceitar isso, eu não vou admitir fazer isso com você. E aí o Senhor vai dizer: olha, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro esqueceu logo depois disso. Quando foi na hora da crucificação, estava lá Jesus, e Pedro se aproximou. E Pedro negou a Jesus quando perguntaram: é você um daqueles que andava com ele? Ele: não, eu mesmo não, fora de mim. Quando foi com um pouco de tempo, outro também perguntou: esse aqui é aquele que... não, eu mesmo não. Ele negou, e depois negou uma terceira vez. Aí nessa hora o galo cantou. Aí foi que veio a lembrança a Pedro. Ele já tinha esquecido. Veio a lembrança do que Jesus falou para ele: tu haverás de me negar 3 vezes antes que o galo cante. E 3 vezes ele havia negado a Jesus. Por outro lado, João 21 vai dizer que depois de toda a experiência de Pedro com Jesus, ele ainda alimenta a dúvida no seu coração, ao ponto de voltar para a vida velha e ir pescar, e ainda levar os outros com eles também para pescar. E assim ele ficou naquela dúvida: até que ponto Jesus realmente já está junto do Pai, até que ponto ele ainda não subiu ao céu. Se ele subiu, será que vem mesmo o Espírito Santo? Será que ele vai vir mesmo sobre nós e vai fazer do nosso corpo templo e morada? Mas aí, ele naquela hora, naquela situação, ele passa a duvidar, e em vez de estar preparado, como o Senhor já tinha dito que ele tinha que estar preparado, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido do poder,
para primeiro anunciar o Evangelho em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judéia, em Samaria e até o fim da terra. Pedro não estava nada preparado. Pedro foi voltar a pescar lá na Galiléia, nem Jerusalém estava. Então, irmãos, é uma falta da prática daquilo que foi ensinado, daquilo que aprendeu diretamente até da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a segundo tipo é o ouvinte praticante. Segundo Lucas 8,15, vai dizer que é o homem ou a mulher que ouve a palavra com coração reto e bom, sem usar o texto, sem contexto como pretexto. Aqui ele vai dizer, Tiago 1,21, portanto, despojando-vos. Aí ele vai dizer de toda imundícia, e vai dizer que precisa estar pronto para tudo aquilo que o Senhor quer agora fazer na sua vida. A segunda coisa, retém. O ouvinte praticante, ele retém a palavra. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. A palavra do Senhor vai dizer assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Meus irmãos, João 14, 21 a 24, na parte A, ele vai dizer o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Irmãos, essa palavra é digna de ser colocada em prática nas nossas vidas. Terceiro lugar, dão fruto com perseverança. Ainda lá em Lucas vai dizer que aquele que cai em bom solo, em bom terreno, a palavra quando é semeada no coração aberto a recebê-la, eles dão fruto, e não é só uma vez, não é uma única vez, mas dão frutos a 100 por 1, é em grande quantidade e sempre. Como ficar apto a dar frutos com perseverança, a ser um operoso praticante da palavra? Em primeiro lugar, contemplar-se constantemente na palavra para se conhecer mediante cada contexto da sua vida. Quando você for meditar na palavra, se você está no estado de solteiro, Deus vai falar para você dentro da sua realidade. Quando você for casado, Deus vai falar para você dentro da sua realidade. Quando você até mesmo estiver vivendo empregado ou desempregado, dependendo do contexto, Deus vai falar com você na sua necessidade, na sua realidade. Quando você estiver maravilhado ou até mesmo decepcionado, Deus vai falar com você na sua necessidade. A palavra, ela é eficaz. E a segunda coisa que podemos dizer em relação a como ficar apto a dar frutos com perseverança, a ser um operoso praticante da palavra, ao identificar-se, ao confrontar-se na palavra, praticá-la de imediato
para que não caia no esquecimento. Muita gente às vezes cai porque não coloca em prática aquilo que ouve, aquilo que lê, aquilo que estuda na palavra. E em Marcos capítulo 11, nós vamos ver aí Jesus, ele inconformado. Aqui no capítulo 11, quando ele, no versículo 12 a 14 diz: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Em outra passagem, também fala de que a figueira foi até amaldiçoada e secou e jamais deu frutos. Se o Senhor Jesus chegar hoje, que já foi dito aqui, nós aguardamos Ele como um piscar de olhos. Se o Senhor Jesus chegar hoje e for diante de você buscar frutos, que tipo de frutos você tem para apresentar? Vamos ficar de pé, vamos fechar os nossos olhos, vamos curvar as nossas cabeças. Reflita, medite na sua vida. Quais são os frutos que hoje o Senhor vai encontrar na sua vida, através do seu viver, do seu ser?